Irmãos, mais uma vez temos a oportunidade de estudar sobre a doutrina da oração. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada para que nós possamos crescer na comunhão com Ele através da Sua palavra. Estamos estudando a oração do Senhor, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, a qual está registrada em Mateus capítulo 6, em Lucas capítulo 11. Nós temos acompanhado a oração através do texto de Mateus capítulo 6 e faremos a leitura, porque estudaremos nesse momento a terceira petição que o Senhor Jesus nos ensina a orar. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Irmãos, seja feita a vontade do nosso Deus. Nós já estudamos na oração do Pai Nosso a forma que nós devemos nos dirigir a Deus, ou seja, nós buscamos o Senhor como nosso Pai, sabendo da reverência e da adoração que nós devemos dar a Ele. Nós sabemos que Ele está nos céus. E esses três primeiros pedidos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, é uma expressão do coração de um filho que realmente deseja, que realmente conhece o seu pai e deseja que os outros conheçam o seu pai, que desejam que realmente o seu pai seja glorificado com a glória que ele merece receber. Num certo sentido, essas três petições, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, elas são uma grande exclamação para que o nome de Deus seja glorificado. Basicamente, se nós pudéssemos resumir esses três pedidos, eles são um paralelo que nos ensinam, em última análise, isso acima de qualquer outra coisa, que o nome de Deus seja glorificado. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina a falar de três formas diferentes, a clamar dessas três formas pela glória de Deus acima de qualquer outra coisa. Ele teve um motivo específico. Nós já estudamos o que ele quis dizer quando clamou para que o nome de Deus seja santificado. Nós já vimos também a respeito do reino de Deus. Nós clamamos para que o reino de Deus venha. Nós não nos contentamos com os reinos dos homens aqui na terra. E seja feita a tua vontade, é bem parecido com a petição anterior, com venha o teu reino, sendo que é algo mais particularizado. Perceba quando Deus fala que nós devemos orar dessa forma, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Isso significa que, em vez de buscar a nossa vontade, nós devemos buscar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, da mesma forma que ela é feita nos céus. Isso é o que significa buscar a vontade de Deus. Significa que nós estamos desistindo da nossa própria vontade. Significa que nós estamos negando a nós mesmos, estamos buscando que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra. Nós sabemos que Deus é soberano, irmãos. Então a vontade de Deus a todo instante ela se realiza e se realizará em última instância. Mas isso não impede, isso não deve fazer com que o desejo do nosso coração seja qualquer outra coisa que não este mesmo, que a própria vontade de Deus seja feita a cada momento. Nós devemos desejar que a vontade do Senhor esteja sendo estabelecida aqui na terra. Veja, irmãos, que essas palavras que nós usamos, a vontade de Deus, são palavras bastante significativas. Elas são usadas constantemente na palavra de Deus para nos ensinar. Veja, em Mateus capítulo 7, no próximo capítulo, Jesus ele vai dizer que não adianta nós dizermos Senhor, Senhor, não será salvo aquele que falar Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Veja, irmãos, que não adianta nós clamarmos a Deus com nossos lábios apenas, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Dessa forma, em nossas orações, nós devemos desejar por essa vontade.
Nós devemos buscá-la em nossas orações e também com nossas ações. A nossa vida deve espelhar, deve demonstrar, deve refletir para o mundo a vontade de Deus sendo feita aqui nesse mundo, através de nós. Porque em Tessalonicenses, o Senhor Jesus, ou seja, o apóstolo Paulo, ali, o Senhor Jesus, através do seu apóstolo, nos ensina que a vontade de Deus é a nossa santificação. Que nós nos abstenhamos da prostituição. Veja, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É que nós nos santifiquemos. Perceba então que o mundo vai ver a vontade de Deus sendo feita aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu, quando nós estivermos nos santificando. Quando nós buscarmos negar o nosso próprio eu, quando nós clamarmos para que a vontade de Deus seja feita não apenas com nossas palavras, mas com nossas ações. Veja, a gente clamar e buscar pela vontade de Deus também quer dizer que, do mesmo jeito que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, é quando nós criamos essa consciência em nossa mente. Veja, nós buscamos a vontade de Deus em nossas orações porque nós sabemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade do Senhor é boa, diferente da nossa vontade que muitas vezes é má. A vontade do Senhor é perfeita, diferente da nossa vontade que é imperfeita, porque nós somos imperfeitos. E a vontade do Senhor, ela pode trazer satisfação ao nosso coração, porque ela é agradável. Veja, muitas vezes nós desejamos algo e quando nós obtemos aquilo que nós desejamos, nós não encontramos satisfação naquilo, porque muitas vezes aquilo é apenas a expressão da cobiça que há em nosso coração e nós nunca conseguiremos satisfazer a cobiça. A cobiça ela é insaciável, mas a vontade de Deus, irmãos, ela satisfaz o nosso coração porque ela é agradável. Então perceba que nós buscarmos a vontade de Deus significa que nós amadurecemos no nosso cristianismo, que nós sabemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Veja que o próprio Jesus, quando ele andou aqui por essa terra, Jesus, ele, quando foi questionado acerca do seu alimento, se Jesus não ia se alimentar, em João capítulo 4, ele diz, um alimento eu tenho, que vocês não conhecem. E o alimento de Jesus é fazer a vontade daquele que o enviou. Veja, irmãos, que Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso a sermos do jeito que ele é. Veja, antes mesmo de nós pedirmos sobre o pão nosso de cada dia, que é o próximo pedido que será estudado, nós pedimos para que a vontade do Senhor seja feita. Ou seja, nós reconhecemos que fazer a vontade de Deus é mais importante até mesmo do que o pão diário, do que o alimento do nosso corpo. Porque a vontade do Senhor alimentará a nossa alma. Veja, irmãos, que buscar a vontade de Deus antes da nossa vontade é se parecer com Cristo. Veja, é exatamente isso que Jesus ele nos ensina com o seu próprio exemplo. Não apenas com suas palavras aqui nos ensinando a orar, mas quando Jesus ele está diante da sua morte, diante do seu maior desafio. Quando Jesus está no Getsemane orando, ele ora, Pai, se afasta de mim esse cálice. Mas aí ele diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Veja, irmãos, mesmo no momento de angústia, na maior tribulação que o Senhor Jesus Cristo estava passando, mesmo suando sangue, em uma alta e forte e profunda depressão, o Senhor Jesus, ele nos ensina a buscar a vontade do Pai acima da nossa própria vontade. Irmãos, que maravilha, nós temos no nosso próprio Senhor Deus, Jesus Cristo, o homem, nós podemos ver como nós devemos viver e como nós devemos orar. O Senhor Jesus, ele nos mostra que apesar da aflição, apesar da situação que nós estamos vivendo, nós podemos buscar a vontade de Deus de forma profunda. Irmãos, quando nós falamos a respeito de Jesus e do seu sofrimento na cruz, nós devemos considerar a grandeza e a profundidade desses sofrimentos. E mesmo em meio a tudo isso, mesmo Jesus sabendo exatamente o que ele iria enfrentar naquela cruz, ainda assim ele fala que a vontade de Deus seja feita. Veja, irmãos, nós podemos olhar do final, de trás para frente agora, nós sabemos como terminou a história de Jesus aqui na terra.
Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Por mais que ele passasse pela aflição, por mais que ele tenha ido para a cruz, Deus não o livrou daquele momento, mas Deus o salvou, o libertou da morte. Deus, ele fez com que a sua vontade ela culminasse em glória, em exaltação, em exultação para o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele agora nesse momento desfruta da glória e o seu nome está acima de todo nome. E o Senhor Jesus Cristo se tornou o autor e consumador da nossa salvação, justamente pelo que ele passou na cruz. Veja que maravilha, o Senhor Jesus Cristo, ele passou por tudo isso para que eu e você, a gente pudesse agora orar pela vontade de Deus, sabendo que mesmo que nós soframos, mesmo que nós passemos por angústia, mesmo que as dificuldades não sejam libertas de nós, mesmo que nós tenhamos que passar por essas coisas, ainda assim nós sabemos que no final, a vontade de Deus sempre é de nos fazer o bem. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós nos tornemos a semelhança da imagem do seu Filho primogênito, Jesus Cristo, o Salvador. Vejam, irmãos, que privilégio que nós temos. Eu e você, nós temos tantas vontades. Eu e vocês, nós temos tantos desejos. Mas eu e você, a gente tem o privilégio de, em vez de cobiçar, em vez de desejar o mundo, a gente pode simplesmente se submeter à vontade daquele. Aquela vontade que é perfeita, a vontade daquele que é o nosso Deus. A vontade dele, meus irmãos, que nunca irá nos decepcionar. Então, fica o questionamento para mim e para você. Como têm sido nossas orações? Nós temos buscado a Deus pouco. Mas nas vezes que nós temos orado, nas vezes que nós temos nos colocado diante de Deus, qual tem sido o conteúdo dessas orações? Nós temos buscado a vontade de Deus, porque, irmãos, se nós apenas oramos para dar vazão àquela cobiça, aquilo que está no nosso coração, que é contrário à vontade de Deus, que é aquilo que é egoísmo apenas da nossa parte, o livro de Tiago vai nos ensinar que nós não recebemos o que nós pedimos, porque nós pedimos mal, para esbanjar nos nossos desejos. Ao invés disso, irmãos, nós devemos ter maturidade na nossa vida de oração. Nós não devemos orar como meninos, como crianças na fé. Nós devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade seja feita e não a minha. Nós devemos orar seguindo o conselho, seguindo a ordem do nosso Jesus, quando ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que significa nós orarmos: seja feita a vontade de Deus. Porque aquele que quiser achar a sua vontade não vai ter nada da sua vontade realizada. Mas aquele que, em detrimento da sua vontade, buscar a vontade de Deus, esse sim vai encontrar a vida. É isso que Jesus nos ensina, irmãos. Aquele que quer achar a sua vida vai perdê-la. Mas na vontade de Deus, irmãos, é que nós vamos encontrar a vida verdadeira. Que nós possamos então, irmãos, conscientes do que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, mas também do exemplo que ele nos deu em sua vida, de ele orou isso de fato, não apenas de palavra, mas o seu corpo e a sua alma ele entregou a Deus, para que Deus realizasse a vontade dele em sua vida. Assim também, vejam, irmãos, se Jesus era Deus e ao mesmo tempo ele submete completamente à vontade do Pai, se ele era um homem perfeito e ainda assim ele se submeteu à vontade do Pai, imagina nós que somos imperfeitos, que somos pecadores. Quanto mais eu e você a gente necessita orar: seja feita a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza numa vida de oração com maturidade, com frequência, com constância, mas com um conteúdo profundo. Nós possamos desejar na oração que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Amém.